Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Tarde na Sua Tela. Este é o programa dos lares moçambicanos que vem mais uma vez para dar continuidade a um tema. Falamos na terça-feira passada sobre curandeirismo na juventude. Entretanto, alguns pontos ficaram assim soltos e ficamos de terminar ou concluir com o tema hoje, não é? Se for possível, porque sobre este assunto acredito que há muita coisa que o caro telespectador se interesse em saber. Entretanto, deixa-me saudar, antes de entrarmos, deixa-me saudar a todos que nos acompanham. Um beijo grande a Grace Manjato. Um beijo para si. Eu sei que ela já estava ansiosa. Entramos ligeiramente tarde, mas cá estamos. Um baba para si, Grace, e para a sua família, para os seus pais. Então, nós vamos dar continuidade aqui e temos conosco, aqui no estúdio, o reverendo JC Maloa. Bem-vindo, reverendo, ao programa Tarde na Sua Tela. Muita paz a todos. Quero saudá-los na bendita paz harmoniosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. De facto, vamos ter um bom tempo e que Deus possa nos ajudar para que seja proveitoso, nos dê sabedoria e haja aí uma impactação. Muito obrigado. Obrigada, reverendo, por ter aceito o convite mais uma vez. Bom, nós falamos na semana passada sobre este tema e que é, de certa forma, triste, porque nós conseguimos, ou nós vemos vários jovens engrenando por esta, não é? Vários jovens apostam para o curandeirismo ou para o treinamento, aquilo que chamam de cuchaelio. Eu não sei se tem um outro termo, mas muitos vão para ser chaelados para serem curandeiros. Entretanto, como é que isto começa? Como é que começa isto para depois a pessoa descobrir que precisa ser chaelada para no fim ser curandeira? Porque parece que um mês você encontra-se com alguém, o outro mês a pessoa já está no processo de treinamento. O que aconteceu? Será que a pessoa decidiu entrar por isto? Houve alguma revelação? Como é que isto começa? Bom, primeiro gostaria de sugerir a quem está ligado e assistir-nos pela primeira vez aqui para revisitar o programa que fizemos na terça-feira passada, né? Que é para estar um pouco dentro da conversa, porque algumas coisas que a gente já tratou, vamos passar assim muito rapidamente, vamos passar por cima. De facto, estamos a falar de curandeirismo na juventude e a nossa preocupação é o fato de termos muitos jovens que têm aparecido e têm até exaltado estas práticas. Mas há de perceber que é um fenômeno comum entre todos esses que aparecem para falar disto, é que eles todos dizem que ficaram muito doentes, que tiveram algum problema sério, ou com saúde, ou com algum aspecto da sua vida que mexeu-lhes, perturbou-lhes a tal ponto de sentirem que não tinham uma outra solução a não ser realmente enverdar por este caminho. Talvez aqui explicar aqui um aspecto assim, vamos assim dizer, histórico em relação a esta coisa de curandeirismos, né? De curandeirismo. Antes do século XIX, em Moçambique, existia dois tipos de curandeiros. Tínhamos os nhangas, que eram os praticantes de medicina tradicional, que nós chamamos de curandeiros, que aprendiam a prática através deste conhecimento que ia passando de geração em geração no que diz respeito às plantas. E depois tínhamos os nhangarumes, né? Os nhangarumes possuídos pelos espíritos Tinguluve, também conhecidos por machongas, né? Especialistas em medicina à base de plantas, e fazer adivinhação, combater a magia negra e tudo mais. Os Tinguluves eram considerados os antepassados diretos dos Tsongas, que estamos a falar do pessoal do Sul. E nessa altura, estamos a falar antes do século XIX, por aí, estes espíritos não provocavam transe e não falavam por intermédio de médium, aquilo que nós chamamos de poderes espíritas, não é? Mas eram guiados por sonhos e visões. Por isso, estamos a dizer que os nhangarumes, antes do século XIX, basicamente, eles fluíam mais na questão das visões, na questão dos sonhos,
aquilo que nos dias de hoje nós também temos e às vezes aparecem e se dizem profetas. Ok? Há uma grande probabilidade de muitos destes que se aparecem aí e intitulam-se de profetas serem indivíduos que estejam possuídos por espíritos tinguluve. Ok. Mas no último quarto do século XIX, com as guerras Nguni da Zululândia, esta interação que houve entre o sul de Moçambique e a parte norte e nordeste da África do Sul, houve ali uma mistura em que estes que eram os Tsongas, possuídos pelos Tinguluves, tornaram-se também possuídos pelos espíritos Ndau e também pelos espíritos Nguni. Okay. E dessa interação, destas guerras, não é, aconteceu um fenômeno que é muito bem conhecido, pelo menos pelas pessoas que lidam com estes fenômenos, que é o fenômeno de Mudliwa, Okay. ou Suipoko, ou Suikwembo Mudliwa, né? Que são espíritos de pessoas cuja morte foi provocada por ações antissociais, ou magia, ou de feitiçaria, que chamamos de valoi, ou então mesmo durante essa interação de guerras, né, estas mortes, estes que eram possuídos pelos espíritos Nguni e Ndau, após serem assassinados pelos Tsongas, começaram a invadir a esfera de influência dos Tsongas e a demandar espaço nas famílias dos Tsongas. E é por isso que os Tsongas chamam esses espíritos de espíritos Mudliwas, porque são espíritos que não fazem parte da sua esfera de ação, vêm de fora, não é? E isso aí, tivemos muitos casos desses. Temos, por exemplo, em Manjacás, por exemplo, temos um fenômeno muito interessante destas guerras que existiam. Esse nome Manjacás, é o Manjacás, né? Provém, o significado é aquele que come sangue. Por causa das guerras violentas que aconteceram ali, das mortes violentas que aconteceram ali, e por causa dessas mortes violentas, de muito derramar sangue, né, os espíritos eles demandam essa coisa de sangue. Diz que nos tempos uma senhora saiu possuída por um espírito e começou a gritar esse nome, Mandlacasa, eu quero sangue, eu quero sangue, eu quero sangue. E aquela zona ficou assim, conhecida por esse nome. Então, esta interação destes espíritos, né, é feito com base num ritual que os curandeiros chamam de Mfukwa, que permite a coabitação dos três espíritos, dos Tsongas, dos Nguni e dos Ndau, numa única pessoa. O que nós estamos a dizer aqui é que, de facto, já é um Nhangarum quem tem o espírito Tinguluve. Só que quando ele é acometido pelos espíritos Nguni e Ndau, a coisa toma uma outra figura, porque os espíritos, de acordo com aquilo que é entendimento deles, os espíritos, principalmente os espíritos Nguni, são espíritos mais violentos, são espíritos que trazem doenças, trazem problemas e por em diante. É por isso que quando alguém sofre de espíritos, por exemplo, desta coisa de possessão e opressão satânica, já tínhamos falado de opressão no programa passado. Às vezes eles recorrem aos iones, e os iones o que é que fazem? Fazem um acordo com os espíritos Nguni e Ndau e mantêm os espíritos Nzongas para a adivinhação. É aí onde tu tens pessoas, por exemplo, que dizem, eu sou pastor, não é? Mas ao mesmo tempo vou para os curandeiros, ou se dá bem com curandeiros, como é o caso de um pastor que andou aí a consagrar um curandeiro, não é? Então, o que estamos a dizer é que os poderes dos remédios gervanários são facultados pelos espíritos Tinguluve. Eles têm essa especialidade de ensinar qual é a erva que vai ser usada para isto, ou para colar e passar esse conhecimento esotérico a quem está possuído por esse espírito. Os poderes de adivinhação, bater tincholas, né? Bater tincholas e por aí em diante, eles provêm de espíritos Nguni, Vanguni. E os Nguni que só comem carne. Exatamente. E os poderes do exorcismo, o Kufemba, né? Fazer Kufembas e por aí em diante, esses já vêm dos espíritos Ndau.
Ok. E há de notar que os curandeiros costumam ter 3 palhotas. Cada palhota para o seu tipo ou tipologia de espíritos. Ok. Não queremos com isto dizer que eles são possuídos apenas quando falamos de espíritos tsongas, ngunis, indaus. Não estamos a dizer que somente estes 3 espíritos estão ali na pessoa. Não. Na verdade, é uma casta de espíritos, não é? Aqui estamos a agrupá-los por características. Exato. São características desses mesmos espíritos, mas geralmente há sempre um chefe ali, um espírito que toma conta da casta de espíritos, que ele se impõe como o espírito mais forte, que ali naquela posição, naquele território, né? Porque o corpo da pessoa passa a ser um território espiritual onde esses espíritos habitam. E é por isso que os curandeiros depois acabam tomando um nome, não é? Uns vão tomar o nome X, outros o nome Y e tal, os nomes basicamente ou tipicamente africanos, não é? Estes nomes configuram-se em nomes do espírito que lidera aquela casta de demônios que ali habitam. Então, quando este indivíduo vem, por exemplo, para uma sessão de libertação, se é um curandeiro que quer largar aquela vida, quando a gente começa a orar e começamos a fazer ali a sessão de libertação, há um conjunto de espíritos que começa a manifestar. Geralmente, há de começar por manifestar espíritos que vão tentar se identificar com familiares. Não, porque eu sou tia, eu sou fulano de tal, e por aí em diante. Para aqueles que gostam de fazer entrevistas ou questionarem estes espíritos. Coisa que eu não aconselho. Aliás, não sei o que não aconselho, a própria Bíblia também não aconselha, porque a Bíblia diz que Satanás é um mentiroso, é pai da mentira. Então há que ter muito cuidado quando a gente ouve mentirosos, né? Mas primeiramente vão sair esses espíritos que vão se identificar, ou que vão tentar confundir a pessoa que está a fazer a libertação, vão tentar se identificar com fulano de tal, ou que alguém está trazendo confusão. A ideia ali é criar divisão no seio da família. Porque Deus trabalha com base da união. João 13, 14, 15, especificamente, Jesus Cristo é muito peremptório em orar para que o corpo esteja unido. Deus trabalha na união, não é? E é importante que uma família, para ela ser abençoada, para ela poder prosperar, ela precisa estar unida. Começando pelo núcleo da família, estamos a falar de pai, mãe e filhos, é importante que estejam unidos. Tenham o mesmo espírito de oração, de jejum, de buscar a Deus. Esta união, ela faz muita diferença na resposta às petições. E a família, no geral, também precisa estar unida. E uma das coisas que Satanás faz quando intervém ou quando oprime uma determinada família é criar divisão no seio da família. Aí tu vais a perceber que os espíritos vão dizer que não, a tua mãe é feiticeira porque teu pai e tudo mais. Pessoas que vão a estes curandeiros e tudo mais têm sempre essas informações desabonatórias em relação aos seus familiares, porque a ideia é criar divisão na família a partir do momento em que eu, filho, já não falo com a minha mãe porque a minha mãe é feiticeira, ou porque no curandeiro me disseram que o meu pai fez alguma coisa, ou porque o meu tio tem... E começo a trazer essas lutas dentro do seio, esse desentendimento dentro do seio familiar. Está criada aí condições para que não haja prosperidade na minha vida. Porque um dos princípios até para a prosperidade é honrar pai e mãe. E todos os legítimos superiores. Avó e tudo mais. Cada um deles tem a sua posição e importância e honra dentro da estrutura familiar. Quando não honro essas pessoas, está criada ali... está quebrado ali um princípio bíblico. E princípios bíblicos, se quebrados, quer você acredite em Deus, quer você não acredite em Deus, quebrou o princípio, a maldição vai entrar, os problemas vão entrar. Então, há ali um fenômeno chamado Mfukwa, né? Ou Chikwembu Swamatlori, que são espíritos destes militares, né? Estrangeiros mortos nestas guerras nguni que eu estava aqui a falar, que são ressuscitados num ritual que é chamado Kupfukwa, né?
que é basicamente pedir proteção a estes espíritos em relação à pessoa que está sendo violentada, que está sendo atacado pelos Mudliwa. Ok. Esse fenômeno Pfuko é originalmente indau e é usada ali uma planta dentro do terreiro dos curandeiros que é chamado de murruco para apaziguar esses espíritos. E esse apaziguamento desses espíritos é feito através de um ritual que acaba se dando ali um sátio achiquembo, que é entregar alguém dentro daquele seu familiar que vai servir esses espíritos para que esses espíritos não atormentem os familiares ou as pessoas que estão ali a pedir esta intervenção por parte de quem está ou do curandeiro que vai ali, por assim dizer, resolver ou tentar resolver o problema. Ok. Portanto, a pessoa que vai a um curandeiro, neste momento, ele está sentindo essa opressão, está no meio desse problema, pode passar por um processo de Mfuko, que é um acordo que é feito, mas em alguns casos mais experientes, essa pessoa tem que, de facto, ficar dentro do terreiro do curandeiro. Exato. E passar por uma formação. Dentro dessa formação, tem 3 rituais básicos. São vários rituais, mas eu vou resumir só em 3, por uma questão de economia de tempo, que essa pessoa é submetida para o apaziguamento desses espíritos, que é para poderem trabalhar dentro da pessoa. Na verdade, a ideia que eles têm é que estes espíritos, quando atacam a pessoa e querem trabalhar, trazem as doenças, que já temos falado até no programa anterior, eles são uma espécie de espíritos bebês que precisam ser nutridos para poderem crescer, para poderem fluir na vida daquela pessoa, né? Para poderem falar e poderem... Mas, de fato, o que está a acontecer, ou o que acontece é que os demônios, os espíritos maus, eles não têm legitimidade dentro do corpo da pessoa. E essa legitimidade tem que ser dada. E essa legitimidade é dada através de pactos. E esse pacto tem que ser consentido. Estou a dizer que quando uma pessoa ela é acometida por um demônio, ela é possuída por um demônio, ela está na fase 3 da opressão, que é a possessão demoníaca. Para que esse demônio possa funcionar ou possa trabalhar na vida dessa pessoa, é importante que haja legitimidade. E quem dá essa legitimidade? Essa legitimidade só pode ser dada pela pessoa. Há uma legitimidade primária que os demônios têm, que é passada através dos familiares, pai e mãe, que pode começar no nascimento, na consagração que é feita à criança ao nascer, ou então mesmo através depois de nascer, a consagração que é feita, o nome que é dado, para onde essa criança é levada e por aí em diante. Tem esse processo, mas isso não é o suficiente para que os espíritos tenham domínio sobre aquela pessoa. Isso vai trazer muitos problemas, de fato, na vida dessa pessoa. Muita opressão satânica vai acontecer na vida dessa pessoa. Mas os demônios não vão chegar e começar a trabalhar e fluir na vida daquela pessoa sem que a mesma pessoa abra portas para tal. E é por isso que nós falamos, acho que nós falamos na semana passada, que temos a primeira fase, que é a fase de influência satânica através do pecado. O pecado é a primeira porta para Satanás começar a trabalhar na vida de uma pessoa. Depois falamos de opressão e, por fim, de possessão. Então, o que nós estamos a dizer aqui é que o curandeiro é alguém possesso. Ele já está na fase 3. De possessão. Exatamente, de possessão. Porque quando ele recebe a entidade toma conta dessa pessoa, é por consentimento, por causa dos rituais que ali aconteceram, e os espíritos podem agir de maneira que pretendem com essa pessoa, né? Até que terminem de fazer o seu trabalho e saiam. Também não podem ficar ali permanentemente, porque não é um lugar legítimo. É como se você estivesse a entrar num território que não te pertence, você rouba, saqueia, faz o que tem que fazer, mas depois tem que sair. Então, aquele momento sempre em que a pessoa volta em si, não é? Mas, no entanto, a consciência dessa pessoa fica muito danificada com o tempo. Ela fica muito danificada. Os efeitos colaterais do Kufemba são muito sérios. São muito sérios. O curandeiro ele passa por uma opressão extrema, uma dor extrema. É muito difícil o tipo de vida
que eles levam e a maneira como aquilo depois lhes sucumbe e acaba com eles. Okay. E é por isso que muitos deles têm mortes macabras. Algumas pessoas costumam perguntar, mas então esse curandeiro atende muitas pessoas, tem muito dinheiro, mas a vida dele não é próspera. Não é próspera, sim. Alguns até podem aparentar que são prósperos. Hoje em dia as pessoas fazem todo o esforço para vestirem bem, aparecerem bem vestidos e por aí em diante, terem um carro e outra coisa ali e acolá. No entanto, o fim deles é completamente desastroso, tanto do curandeiro como de quem frequenta. Portanto, os rituais de iniciação, assim resumindo, temos o kufundrukisa, que esse é um verbo ndao, que significa crescer ou ficar grande, que visa testar a capacidade da realização de certas tarefas por estes espíritos, né? Quando a pessoa ela está atormentada, não é? Ela entra num curandeiro e acham que essa pessoa realmente pode exercer esse ofício, né? Ele passa por esse ritual, né? Em que o Mbava, que é a pessoa, né? O professor ali do coisa, tenta, através do Kufemba, capturar o espírito dessa pessoa, né? E assim perceber até que ponto é que realmente há ou se quer trabalhar no corpo daquela pessoa, né? E esta prática é denominada Kuiva Vandal, né? Assim como eles chamam, né? Okay. E aí, por exemplo, testa essa capacidade da pessoa de fazer o Kukatluva, ou aquela leitura de ossos, da adivinhação, né? Okay. Ou também chamados Kuparura. Depois temos este Kufundrukisa, como eu disse, é o ritual para o espírito Ndao. Depois é testado também o espírito Nguni, naquilo que é chamado de Kutwasa, né? Que no final da iniciação, né? O aluno, os matwasanas, né? Os alunos foram classificados. São submetidos a rituais de confirmação, okay. Né? Que se destinam aos espíritos Vanguni, e aí também os espíritos Vandal. Estes rituais têm como objetivo fazer com que essa pessoa depois se torne um Nyamsoro, né? Que é ele estar possuído pelas três castas de demônio. Então, o que acontece nesse ritual esconde-se o Nhongwa, que são, ali pode ser assim, tripas de cabrito ou alguma parte do animal, okay. Que depois da morte desse cabrito, desse animal, bebe-se o sangue do animal e depois é escondido esse tal Nhongwa. E o curandeiro, sem saber onde que se escondeu, no terreiro, no quintal onde está, ele tem que procurar até encontrar esse Nhongwa. Okay. Ao encontrar o Nhongwa, está aprovado, né? É considerado que realmente ele está em condições de exercer o ofício. Depois temos o Kuparuka, né? Que é o ritual Ndao, em que constrói-se uma vala e enche-se ali de água, mistura-se essa água com remédios. E assim, o entendimento é que os espíritos Ndao gostam de água, né? Então entra-se em transe, eles entram em transe e tudo mais, eles são submergidos naquela água, eles comem a lama, pode-se beber também aquela água, e aí fazem cortes na língua, na testa, nas orelhas, nas costas, no peito, nas mãos e nos pés. Aquilo que chamam de vacinação, né? E para, vamos assim dizer, blindar aquela pessoa para a atividade que vai dali para frente a exercer. Okay. E esses são basicamente os três, dentre os vários outros rituais que ali acontecem. E assim, esse jovem que teria um futuro brilhante em qualquer uma das áreas de profissionalização, ou mesmo naquilo que seria o mover de Deus na vida dessa pessoa, fica escravizado por esses espíritos, por causa mesmo do consentimento em passar por estes processos. Okay. E esse consentimento de passar por esses processos dá legitimidade a esses espíritos para trabalharem. E aí, eu costumo dizer que o curandeiro é o primeiro nível de iniciação para a feitiçaria. Porque muitos, quando chegam ali,
é um mundo novo, eles não entendem muito bem o que é que está a acontecer, há aquela sensação de que vão entrar para um processo em que vão ter algum poder de facto, e eles vão experimentando algumas coisas, né? Algumas visões, alguns sonhos, vão mexendo com uma e outra coisa, e de fato dá-lhes uma sensação de que estão a fluir. Aquilo que lhes levou àquele lugar, a doença, o tormento, aparentemente parece que vai se ofuscando, né? Eles vão sentindo um pouco mais à vontade, no meio daquilo, mas está ali potencialmente desenhado o caminho para que este jovem possa engrenar no mundo macabro da feitiçaria. Muito bem, obrigada pela explanação, reverendo. Entretanto, muitas pessoas que entram por este caminho de Cufemba, né? Não é Cufemba, qual é que é? Ser treinado no treinamento para passar, para ser o curandeiro. Há muito tempo, as pessoas entravam lá e saíam, acredito que não se gastava tanto dinheiro. Hoje em dia, gasta-se tanto dinheiro, muito dinheiro para isso, e se a pessoa não completa o valor em dívida, a pessoa não sai do treinamento. Será que, qual é a diferença do antes e depois? Agora gasta-se muito dinheiro, acima de 50 mil meticais. Só para a pessoa sair treinada. Ouvi um caso de uma que ainda estava lá porque faltava algum dinheiro para poder se dar para a pessoa sair. Então, será que isso, o que é que os valores monetários têm a ver com isto? Com este treinamento todo, porque tem que se tirar esses valores. 2, os jovens que negam, não aceitam entrar, não aceitam. Depois, eles têm consequências. Será que essas consequências podem passar para outras pessoas, para irmãos, para pais, para os seus filhos? Enfim, não percebo. E para algumas pessoas casadas também, que as mulheres entraram por o Chailiwa, será que elas continuam com os seus maridos? São homens, continuam com as suas mulheres normalmente? Casados, com filhos normalmente? São 2 questões. Bom, vamos começar pela primeira. Acaba sempre sendo um negócio, né? Acaba sempre sendo um negócio, na medida em que estas casas de formação também têm a sua logística, né? Tem lá os seus mecanismos de funcionamento. Essas pessoas que vão fazer os seus cursos têm que pagar para manter a logística e a sua estadia lá. Mas acaba sendo um negócio, de fato, porque sempre que te é estipulado um valor, nas coisas espirituais, né? Nas coisas espirituais, sempre que te é estipulado um valor para qualquer aspecto que esteja ligado com impactação, oração ou unção espiritual, nós já temos que perceber ali que não tem nada de Deus ali naquele negócio, é uma ação meramente mercantilista que está ali a acontecer. Eu estou a falar dos curandeiros, mas também estou a falar de qualquer lugar de culto, por assim dizer, em que a pessoa, por exemplo, para ser atendida por um pastor, tem que trazer um envelope de 3 mil meticais ou 4 mil meticais para ser atendido, ou para receber um aconselhamento, tem que vir com um valor estipulado. Isso aí já foge da esfera daquilo que é de fato a vontade de Deus, se for numa igreja e claramente tratando-se de um terreiro, de uma palhota, não é? Tem lá os seus aspectos mercantilistas ligados. Mas sempre foi assim. O que acontece nos dias de hoje é que a monetarização da economia faz com que tudo gire à volta do dinheiro. Hoje, por exemplo, os curandeiros já não vão à mata para fazer a coleção das ervas e de alguns remédios que usam, né, nas suas práticas. Eles vão aqui para as Pamanine, vão ali no mercado T3,
né, ou outro grande mercado que há aí na cidade, onde tem essas coisas à disposição, eles pagam e compram. Né? Antigamente, eles tinham que conhecer as plantas e fazer a coleta das mesmas. Né? Sim. Por outro lado, uma das coisas que eu tenho ouvido é que essas pessoas, nessas casas dos mbavas, eles não só fazem o próprio curso, mas são responsáveis pela manutenção, logística, cozinha, limpeza e por aí em diante daquelas casas. E de tanto estes mbavas já estarem acostumados a terem estas empregadas ou empregados domésticos a custo zero, vale a pena lhes manter ali pelo máximo de tempo possível. Então, se fica 1 ano, tudo bem. Se vai ficar 2 anos, melhor ainda. Significa que tem ali alguém que vai estar a trabalhar e vai estar a fazer todas estas demandas domésticas a custo zero. Portanto, não há dúvidas de que a procura por estes serviços é oneroso. Se alguém, por exemplo, tem problemas de possessão e decide procurar um curandeiro de possessão, não, de opressão, qualquer coisa que não esteja a acontecer bem na minha vida, eu não estou a conseguir arranjar emprego, estou a tentar há muito tempo, já me formei, não está a dar certo isto. Não, eu tento namorar, entro num relacionamento, não dá certo, entro outro, não dá certo, as coisas não estão a fluir na minha vida, eu estou com problemas muito sérios. Eu estou a ficar doente de um lado para o outro, procuro saber o que é que se passa, as coisas não estão a acontecer. As pessoas que estudaram comigo já estão todas elas formadas, eu não estou a conseguir sair da universidade, como não está bem comigo, qual é a solução? Vou procurar um curandeiro. Né? É a opção mais cara de todas, em todos os sentidos. Né? Primeiramente porque ao entrar nesse sítio, você vai ser cobrado. Né? Quando você vai a um curandeiro, tem que se pagar. Né? Até para manter relações sexuais com uma curandeira tem que se pagar. Meu Deus. Né? É verdade, tem que se pagar ao espírito que manda naquela curandeira. Tira-se um valor, né? Quando está-se para fazer o curso, tira-se um valor, o valor bate-se com o valor na testa da curandeira, alguma coisa assim. E depois coloca-se embaixo da almofada e depois é que se manter relações sexuais com ela. Se não fizer isso, não pode. Okay? Então, é oneroso, é um pacto. Oh, meu Deus do céu. Então, mas se a mesma pessoa, por exemplo, ela decide que vai dobrar os joelhos, vai diante de Deus, vai pedir ajuda ao homem de Deus, ok? A coisa muda de figura. Não há um pagamento para uma libertação. Não há preço para o valor de uma alma. Não tem como se estipular um valor para tal desiderato, não é? Então, o conselho que nós damos é, de fato, está com algum problema de opressão, algum problema e tudo, até porque é muito mais barato. Procura um homem de Deus. No entanto, o que acontece? Procurar uma igreja, procurar um homem de Deus pode parecer a priori o mecanismo mais complexo, mais difícil. Por quê? As pessoas, elas querem a libertação, mas não querem pagar o preço pela libertação. Elas querem, de fato, comprar a libertação. Não é? Então, parece mais barato ir para um curandeiro, chegar lá, eu estou com um problema e tal, e pagou o valor e saiu. Algumas igrejas têm entrado na psicologia das pessoas e têm feito esse tipo de insinuação. Venha para a minha igreja e vamos fazer aqui vamos fazer um ritual, não ritual, vamos fazer aqui uma consagração. Tem um nome específico que usa, depois me lembro e falo. Né? Vamos fazer aqui uma consagração das águas, por exemplo. Vamos fazer uma consagração das águas, vamos orar pelas águas e tudo mais. Então você vem, compra água, ok? E levou a água para a sua casa, bebeu e está curado. O que acontece? As pessoas nesses sítios não dão dízimo. Geralmente não dão dízimo, não são bons ofertantes. Por quê? Porque o dízimo e oferta o dízimo primeiro é um pacto que uma pessoa faz com Deus, né? Em que você sozinho sabe da aliança que você tem com Deus e submete essa aliança. As ofertas alçadas é um agradecimento, né, voluntário que você faz a Deus pelas coisas boas que Deus tem feito também por ti, não é? Nesses sítios, como não há nada que Deus faz por essas pessoas, porque elas não têm nenhuma relação com Deus,
As pessoas não dizimam porque também não tem um pacto específico com Deus. É mais fácil vender água, vender óleo, vender pulseira, vender isto, mais aquilo. E as pessoas, elas estão ávidas a tirar tudo que tem para pagar por uma pequenina chávena, que tem ali a fotografia do profeta, ou de sei lá quem que está ali, não é? Então, eu pus a minha fotografia nesta chave, eu digo, esta chávena, ok? Esta chávena, com a minha fotografia, são 100 mil meticais. A pessoa recebe 5 mil meticais, é salário dela. Mas ela vai comprar aquela chávena de 100 mil meticais. Ela vai conseguir, dentro daquele programa, daquela semana, né, na igreja, tem que comprar aquela chávena de 100 mil. Ela vai tirar 100 mil meticais e vai comprar. Mas vamos lá tirar o dízimo de 5 mil meticais, que é de fato devolver. Ela não consegue fazer isso. Então, estes sítios enveredam mais por esses caminhos e as pessoas estão mais ávidas a fazer isso. Percebeu-se que é de fato um bom negócio e assim a coisa tem fluído. Ok, desculpa, reverendo. Tenho indicação de que vamos chamar um breve intervalo e voltamos já já. Prepare-se porque vamos deixar as linhas abertas para que possa ligar e deixar um comentário. Até já. O melhor de informação desportiva a nível nacional e internacional, desde o desporto rei até as demais modalidades, você pode acompanhar aqui na sua televisão de edição, no programa Ação Desporto. O Ação Desporto, programa que semanalmente procura trazer até a sua casa o melhor de informação desportiva. E eu não gosto, sinceramente, não estou aqui a falar mal. São grandes clubes, sim, mas não gosto porque eles não dão oportunidade a eles. Fique atento às terças-feiras quando forem pontualmente 21 horas e acompanhe em primeira mão notícias que marcam a atualidade desportiva nacional, curiosidades, entretenimento desportivo e muito mais, que também toca os moçambicanos na diáspora. Fique ligado e curte o desporto no canal que liga-te à vida. Muito bem, estamos de volta depois do intervalo aqui na TV Ação, no programa Tarde na sua tela. O tema de hoje é curandeirismo na juventude. Aquilo que nós vemos, muitos jovens agora estão a ser chaialados para virarem curandeiros. Depois o reverendo vai me ajudar. O termo é esse, será que eu não estou a exagerar? Porque eu sei em Xangana. Esse é em Xangana, que é chaelio. Então, enfim, é triste. Vai variando de região para região. Ok, muito bem. Então, nós vamos abrir linhas. Produção, por favor, prepare. 87, só chamadas. Nós não vamos ler mensagens por causa do tempo, só chamadas. 87 160 50 50. 87 160 50 50. Pode ligar para perguntar alguma coisa, não a mim, ao reverendo aqui sobre este tema. Portanto, reverendo, vamos dar aqui continuidade. Eu cortei antes por causa do intervalo, mas estava ainda a explicar isto. Eu perguntei até, será que eles estavam a dizer que se a pessoa não é procurar um homem de Deus, então também tem aquele caso, será que esses casam, esses têm uma vida normal, com aquelas identificações que tem umas pulseiras nos pés, não sei se é pulseira, pescotes, tem aquelas coisas. Será que eles podem ter uma vida normal, podem casar, podem ter filhos? A pessoa que procurou o homem de Deus para a libertação ou a pessoa que se meteu nessas práticas? Nos dois casos. Não, a pessoa que está nessas práticas vai ter sempre dificuldades. Na verdade, frequentar esses sítios, andar nesses lugares, fazer consultas com esses lugares. O que acontece? Eu vou explicar aqui. Okay. Você vai para um curandeiro. Eu sou curandeiro e tu vens te consultar comigo. Okay. Lembra dos espíritos que eu disse que trabalham com a pessoa, né? A casta. Eles estão aqui sentados comigo. Okay? Por vezes até há em que quando a pessoa vem, ele diz, eu já sabia que tu virias. Por quê? Porque no espírito há uma comunicação. Okay? As coisas se comunicam. Por vezes não é assim em vão que uma determinada pessoa chega num determinado sítio. Até porque algumas dessas pessoas que acabam passando por estes rituais,
os próprios espíritos dizem para que curandeiro é que essa pessoa tem que ir. Ela não entra em qualquer casa. Sai de um sítio, vai a correr, anda. Alguns pode ser alguém daqui a andar até Inhambane, à procura já sabe para que sítio vai, nunca esteve lá, mas vai entrar naquela casa do curandeiro para fazer o trabalho, através da possessão, ok? E outros, às vezes, até lhes dão animais, dizem, olha, você leva um cabrito, aí passa de um sítio curandeiro, nem pode dar indicação, passa, compra um cabrito, você vai, aonde o cabrito cantar, desce aí mesmo, é a paragem. Eles vão andando, de repente o cabrito canta, para ali mesmo, quando desce, diz, deixa agora o cabrito te mostrar o caminho. O cabrito vai lhe mostrar o caminho até chegar à curandeira, não é? Então, as pessoas que estão no meio destes ciclos, destas coisas, que entram nestes processos, nunca vão ter uma vida normal, elas nunca vão sentir uma plenitude de vida, porque a opressão estará sempre no meio delas. O que acontece ali é que, eu estava a explicar, este curandeiro, ele tem esses espíritos que trabalham com ele, não é? Que são responsáveis pelos cofembas, pelas adivinhações e por em diante. Você está a chegar ali com as suas preocupações. Enquanto você está a conversar com o curandeiro, há uma conversa que está a acontecer no espírito dos demônios deste curandeiro com os demônios que te atormentavam. E eles vão perguntar, o que é que vocês fizeram a essa senhora aqui? Não, nessa aqui nós estamos a lhe dar muita porrada, pá, ela não pode ter filho, não pode casar e tudo mais, estamos a fazer isto, mais aquilo nela e tudo mais. A informação está a fluir. Ok. Então, o que acontece? Para você se consultar um curandeiro, é importante que o espírito, o demônio que esteja com este curandeiro tenha um pouco mais de poder em relação ao espírito que está... Então, eles quando chegam se submetem, passam informação a isto. Por sua vez, estes espíritos que estão com o curandeiro não vão dar toda a informação ao curandeiro. Por quê? Porque ali reina o espírito de engano. Ok? Mas podem passar alguma informação. Haja vista que os espíritos, os demônios, não são omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. É por isso que essa informação precisa de fluir. Então, os espíritos têm que falar com os outros espíritos, que depois vão a dizer a este curandeiro o que é que está a acontecer. Então, o que é que ali acontece? Ok, o problema desta pessoa, digamos que o problema desta pessoa seja não consegue estudar, hipoteticamente. Tu vens porque não estás a conseguir estudar, ok? E eu vou preparar ali os remédios e por aí em diante, a partir de hoje vais tirar boas notas na escola e tudo mais. Então, dou-te os remédios. O problema que você tinha de não estudar, ele é substituído. Isso nós chamamos de manipulação satânica. O que acontece ali é uma manipulação. O problema, voltas para casa e já consegues estudar. Só que tirou-se o espírito que não deixava de estudar, mas meteu-se ali o espírito que você não vai fazer nada com base no estudo que você está a frequentar. Ok? Então, uma vez tendo problemas de arranjar emprego, a pessoa já estudou, até tem boas notas, mas não está a conseguir arranjar emprego. Tem que voltar outra vez para consultar-se com o curandeiro, porque não estou a conseguir arranjar emprego e tudo mais. Ok, tudo bem. Há uma outra manipulação ali, ok? E tira-se o demônio que estava ali, já ficaste um bom tempo aí, agora descansa lá um bocadinho. Então, entra outro. Você volta, conseguiu realmente arranjar emprego, mas já não consegue arranjar marido. Pode voltar, eu estou com problemas, não estou conseguindo arranjar marido e tudo mais. Ok, podemos até resolver esse problema do marido, mas depois não vai conseguir fazer filhos. Depois do problema de filhos, vai voltar para resolver o problema de filhos, ok? O problema de filhos é resolvido, mas aqueles filhos são todos uns malucos, que estão constantemente a dar dor de cabeça aos pais. E fica um ciclo vicioso. Então, aqueles mesmos filhos que vão entrar na casa da família, vão roubar as coisas, vão ser bêbados, drogados, vão trazer uma desestabilização completa naquela família, e ele depois vai ter que voltar outra vez já com o marido, aí volta outra vez para contar, nossos filhos estão perdidos e por aí em diante. Então nos ajuda lá a resolver esse problema e por aí em diante, até a morte. Então, esta manipulação satânica, neste engano satânico, né, visa cumprir com 3 coisas que a Bíblia diz. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Veja só que matar não é a última coisa, está no meio. E é isto que muitas vezes as pessoas não percebem. As pessoas correm muito atrás da prosperidade, do dinheiro, do bem-estar e do conforto aqui, mas elas se esquecem que a alma é imortal. Ok? Satanás, ele quer te matar, mas não é o fim.
ele não está preocupado em matar uma pessoa que vai para o céu. Ok. Ele quer matar alguém que depois vai poder pegar aquela alma que ele muito bem conhece e escraviza para o inferno. Ok. É por isso que destruir vem no final. fim. Porque depois de matar, Satanás vai destruir aquela alma. Como? Ok. Através do fogo que arde incessantemente e dos vermes que não morrem. Ok. Não é? A pessoa depois desce para o inferno, a sua alma vai queimar e a pessoa não vai desintegrar-se, porque a alma não foi feita, Deus quando fez o homem não fez para que ele pudesse desaparecer, não é? É por isso que ali é um fogo incessante que não termina, é um sofrimento que não termina, e é esta administração que nós, os homens de Deus, trazemos às pessoas. Não vá por esse caminho, porque esse caminho até pode te dar satisfação. Você pode fazer estas manipulações e por aí em diante, porque quando aquela pessoa saiu do curandeiro, ela, como eu disse, ela sai com um espírito mau. Ok. Esse demônio que sai com essa pessoa tem uma comunicação com o curandeiro. E quando o curandeiro começa a perceber disso, quando ele ganha a noção de que, de fato, há uma comunicação espiritual, ele pode chamar pessoas. Já teve um caso de um Ziune, que era pastor de uma igreja, que ele disse que quando ele sentia que não tem dinheiro, não é? Através das suas práticas, ele metia doença nas pessoas que frequentavam a sua congregação. E as pessoas vinham. Então, ele tem uma igreja de pessoas doentes que são manipuladas pelo pastor. Ok. Quando ele sente que, não, agora estou a precisar de algum dinheiro, é só acionar uma doença, estou com dor de estômago, vou procurar meu pastor para orar por mim. Okay? E ele vai para ali, para a igreja Zione e tudo mais, o pastor ali faz os seus rituais, ali a sua oração, ele sai dali satisfeito. Mas é uma manipulação. Mas não deve há uma pagar libertação essa de pessoa. facto. Sim. Não é uma libertação de facto. Ok. Mas a Bíblia diz que se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma libertação total e completa para quem está em Cristo Jesus. Ok. Tanto que nós temos a ousadia de estar aqui a falar estas coisas, de pregar a palavra e fazer... Mas não há quem é um curandeiro que vai se atrever a querer pisar a minha casa. Ou quem é um feiticeiro que há de tentar vir sobrevoar a minha casa. Não tem como. Porque em Cristo Jesus nós nos escondemos. Ok. Né? Há uma segurança de que, de fato, em Cristo Jesus, estas coisas... Não há maldição contra os filhos de Jacó, não é? Exato. Yeah. Então, quando você tem em Cristo Jesus, Deus ele se encarrega de sarar as suas feridas. A questão de eu estar doente e ir para a igreja, orar, ser curado, os milagres e tudo mais, é consequência da salvação. Okay. Uma pessoa, quando vai para a igreja, ele não pode ir para a igreja porque é milagre. Okay? O milagre não é um fim em si. É um meio pelo qual Deus testifica o poder dele na vida da pessoa. Você vai e tem uma relação intensa com Deus. Quando a enfermidade te acometer, a cobertura de Deus na tua vida vai fazer com que os milagres fluam em si. Você vai dar muitos testemunhos por causa deste fluir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora, experimenta ela dizer para um curandeiro para parar de fazer o que faz. A ver se ele vai parar. Não para, porque ele é escravo. Okay? Ele é escravo. E aqueles espíritos que estão ali a trabalhar na vida dessa pessoa têm demandas específicas ali. Cada um deles tem a sua demanda. Se o curandeiro, por exemplo, decide parar de fazer alguma coisa que o espírito demandou que fosse feito na vida dessa pessoa, tem consequências. E é por isso que muitos curandeiros têm muita dificuldade de ir a uma igreja evangélica e receber uma libertação. É um medo. Porque leva, de facto, eu quero aqui até dar muito encorajamento aos ex-curandeiros que procuraram igrejas evangélicas e se converteram, porque são de fato corajosos. Há uma guerra espiritual que acontece nessa caminhada, em que os espíritos eles sonham, demônios dizendo vamos te matar, são apertados os pescoços, ouvem vozes, vamos matar a tua família, há muitas ameaças. Mas se a pessoa realmente mantém a convicção de que não, eu já não quero isto aqui, eu vou procurar uma igreja e vamos queimar estas coisas de facto, né? Essa pessoa de facto demonstrou ali muita fé. E o que acontece quando se procura uma igreja para a libertação nos casos desses curandeiros e tal? Resumidamente,
tem um momento de confissão, tem que se confessar. É importante falar tudo. Ok. É importante falar tudo. Principalmente das coisas mais macabras, por causa do espírito da acusação. Isso não é só para curandeiros. Qualquer pessoa libertação. que queira fluir com Deus, é sempre bom confessar. Falar, eu fiz isto, fiz aquilo, eu entrei no X, eu cometi o X. Fala, abra. Porque quando a gente confessa, há uma E se libertação. não se lembrar de algumas coisas, como é que fica? Se não se lembrar é outra coisa, né? A pessoa não se lembrou, depois vai se lembrando, até pode depois falar. Mas quando nós voluntariamente escondemos o pecado, Ok. o que acontece é que o pecado ele abre uma porta de acusação. Acusação, sim. Ok? Porque é importante entender aqui um outro aspecto muito interessante da palavra de Deus. É que nós estamos num momento, numa fase, numa dispensação que tem muito que ver com provação. Nós estamos todos aqui à prova. É um teste. Ok. Chegará um momento em que o nosso corpo será glorificado, já não vamos sentir tentações e por aí em diante vamos fluir à vontade. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Deus quer que nós o adoremos em perfeição. Para tu adorares em perfeição, tu precisas de fraquezas. Ok. Tu precisas de dor. Precisas de sentir que aqui alguma coisa não está andando bem. Por quê? Porque é na fraqueza que Deus se fortalece. Ok. É caricato, coisas de Deus. Não é? Então, Deus flui no fraco, no oprimido e por aí fora. E quanto mais oprimido, quanto mais lutas nós tivermos, mais a graça de Deus se manifesta em nós. Okay. Só que o que acontece? As pessoas têm dificuldades de atravessar um deserto. Né? Quando elas sentem a dor, a opressão e tudo mais, elas preferem ir para a via mais rápida, a via que menos... Tem pessoas que não gostam nem sequer de orar. Vamos fazer uma consagração em 3 dias. Não quer, mas ela está sendo oprimida. Ok. A pessoa está a vir para a igreja e tem um marido espiritual. Então, todos os dias estou a sonhar com este meu marido. Entra um vulto no meu quarto, mantém relações sexuais comigo e por vezes é físico mesmo. Esses casos não é só sonho. Tem pessoas, nós já recebemos pessoas na nossa congregação que elas vêm e dizem, não, nós sentimos, somos violentadas. Vamos sentar e tudo. Vamos começar por fechar a primeira porta, pecado. Você tem namorado? Tem namorado, ok. Está casado com... Não, namorado não está casado, obviamente. Então, sexo fora do casamento é pecado. Para com isso. Tens que fechar essa porta, porque é uma porta de entrada satânica. Não. Pastor, qualquer coisa, menos deixar meu namorado. Deixar meu namorado. Então, como é que quer ter libertação essa pessoa? Né? O que quer é que nós agitemos demônios só. O demônio caiu, foi embora. É o que acontece em muitas igrejas. Tu chegas numa igreja, a hora de oração, todo mundo manifesta, todo mundo cai de um lado para o outro. E pior tudo, sempre as mesmas pessoas. Não é? É lícito que uma pessoa manifeste nos seus primeiros dias, né? Tá vir para a igreja, até ter um aconselhamento e por aí em diante. Mas não vamos permanecer durante toda a nossa estadia na igreja manifestando. Não é? E muitas dessas portas são abertas por causa do pecado. As pessoas não querem pagar o preço da santificação para a libertação. Okay? Então, no aconselhamento, é ali onde a gente começa a fechar essas portas. Começamos por falar do pecado, vamos fechar a porta do pecado, está a viver com alguém, estou a ver com alguém, então vamos organizar o teu casamento, ok? E à medida, estas coisas, veja só, à medida que as pessoas vão aceitando de bom grado e de coração puro fazer as coisas, antes mesmo de chegarem lá, a libertação já vai acontecendo. Por quê? Por causa da aceitação. Porque o que a Bíblia diz? Creu, isso lhe foi imputado por justiça. Exato. Abraão creu e lhe foi imputado por justiça. Abraão não chegou lá, não fez nada, mas só por sempre ter sido acreditado, Deus já lhe imputou justiça. É o que Deus continua a fazer até hoje. Se a pessoa acredita e diz, não, de fato eu tenho que casar e eu tenho que mudar, isso só já é uma libertação. A pessoa já começa... E aí tem que ir para a casa da pessoa, Deuteronômio capítulo 7, 25 a 27. Se a pessoa tiver lá coisas da igreja, águas de igreja, sal, areia, tem igreja que carregam areia para casa. Certas roupas, certos panos. Aquelas roupas brancas que dão nas igrejas, miçangas e coisas de curandeiros e por aí dentro, coisas que foram enterradas. Ela tem que recolher todas essas coisas e tem que trazer para o homem de Deus, né, para serem queimadas. Nos casos, por exemplo, de curandeiros que já têm palhotas e por aí em diante, né, tem que se destruir aquela palhota. Mas a pessoa não pode queimar sozinha, rasgar. Não pode fazer sozinha,
porque a unção está com Melquisedeque. Ok. A unção está com Melquisedeque. Abraão não se abençoou sozinho. Melquisedeque foi com pão e vinho, não é? E Abraão deu dízimo de tudo que tinha. Melquisedeque deu-lhe pão e vinho. E depois Melquisedeque abençoou Abraão. É assim como funciona, não é? Quando os amigos de Jó estavam em maus lençóis, Jó teve que orar por eles. A pessoa não tem condições sozinha de se libertar. Ok. Então é por isso que a igreja é importante, os homens de Deus são importantes, a comunidade é importante, porque a comunidade intercede a favor da igreja e das pessoas que ali congregam. Congregar é importante. A Bíblia diz não deixem de frequentar a vossa congregação, como é o costume de muitos, né? Antes, encorajem-se uns aos outros. Então, quando a gente está na igreja, nós estamos ali para nos encorajarmos uns aos outros, né? Irmão, tudo bem, na paz do Senhor e tudo mais. E cada um com o seu ministério. Tudo isto é muito importante para a libertação. E no caso específico do curandeiro, tem que ser... porque temos aqueles casos das palhotas, né? Que eram feitas de material precário. A gente queimávamos aquilo ali e tudo mais. Hoje em dia... As palhotas sofisticaram-se, né? São dependências feitas de alvenaria e tudo mais. Exatamente. Então, não é racional. Nós estamos a partir uma casa, ok? Porque estamos a dizer que tem demônios ali, né? Não, vamos tirar todas aquelas parafernalhas que estão ali e tudo mais, vamos juntar aquilo ali numa cova, vamos queimar. Esse processo é precedido de oração e muitas das vezes também por jejum. E dependendo do tipo de guerras, porque cada caso é um caso. É importante perceber isto. Cada caso é um caso. Nós não lidamos com todos os curanderos da mesma maneira, não é? E tem uns que até podem ficar um tempo na igreja, né? Em processo de libertação. Tem outros que a coisa pode fluir muito mais. Temos que ver aí qual é a especificidade do problema dessa pessoa, o grau de fé, de convicção também dessa pessoa conta para que haja a libertação da vida dessa pessoa. Porém, uma pessoa que passa por opressão satânica, que passa por estas guerras todas, abre-se um portal espiritual na vida dessa pessoa. Okay. Tem coisas, minha querida Fina, que Deus não nos permite ver para que nós não caiamos em problemas ainda maiores. Okay? Por exemplo, aqui onde nós estamos, aqui está repleto da presença de Deus, anjos do Senhor aqui, que estão conosco, mas nós não conseguimos vê-los, mas eles estão aqui, okay? E que nos acompanham todos os dias, okay? Mas nós não vemos. Mas em algum momento Deus pode permitir que o nosso portal espiritual abra-se, a nossa vista espiritual abra-se e a gente consiga ver, receber uma visitação ou ver a presença de um anjo ou de uma ação que acontece no mundo espiritual. Então, quando nós vamos nos aperfeiçoando nestas práticas, né, principalmente as coisas de curandeirismo, feitiçaria e por aí em diante, portais espirituais vão se abrindo em nós. O nosso nível de entendimento, de conhecimento... Vai ficando mais esclarecido. Vai ficando mais esclarecido. Okay? É comum, por exemplo, eu passar por uma pessoa e eu perceber que tipo de espíritos é que estão a atormentar aquela pessoa. Porque um portal espiritual já se abriu em mim pelo conhecimento que Deus colocou ali, não é? Mas uma outra pessoa não ter o mesmo conhecimento. É por isso que tu vais, por exemplo, alguns curandeiros, quando cruzam com uma pessoa que tem espírito de curandeirismo, eles vão dizer, esta aqui, alguma coisa aqui nesta pessoa aqui, não é? Porque há uma conexão espiritual que ali acontece. Isso acontece, estamos a falar de homossexuais no programa passado. Os homossexuais têm muito disso. Uma pessoa com um espírito homossexual, ela vai identificar um homossexual com muita facilidade. Vai fazer aquela ali, alguma coisa ali, né? E vai conquistar aquela pessoa ali e vai dar certo, né? Porque há esta conexão ali espiritual existente. Portanto, eu estava a dizer que este portal espiritual abre-se nessa pessoa de tal sorte que não tem como essa pessoa entrar na casa do Senhor e ficar sentado a assistir culto de braços cruzados. Okay? Porque o nível de guerras que essa pessoa poderá ter é muito grande. Okay? Pela demanda espiritual, pela alma daquela pessoa. Ou pela demanda espiritual, pelo conhecimento que aquela pessoa adquiriu. Pelas coisas que a pessoa já fez. Então, as pessoas que passaram por esse tipo de problemas, ou que têm esse tipo de problemas, devem necessariamente, para a sua própria... Porque
a libertação, às vezes as pessoas confundem salvação e libertação, né? Você pode estar salva, mas o processo de libertação é também contínuo, ok? E nós vamos algumas amarras elas vão saindo com o tempo. Se você não trabalha para Deus, você não entra de corpo e alma e mente para as coisas de Deus, você pode estar na igreja, mas as tuas coisas não estarem a fluir porque Satanás continua a fazer guerras consigo. Okay. Ele continua te atormentando na vida financeira, ok? E depois, de vez em quando, ele vai aparecer e vai dizer, eu não te dava dinheiro você quando era curandeiro. Agora você entrou naquela igreja, agora passa lá fome. Okay. E a pessoa está a passar fome dentro da igreja. Okay. Tá passando, já não é curandeiro. E ela começa a se lembrar, aquela caminha, mano. Outro já acabou voltando. Já teria recebido hoje, assim, já teria recebido 3, 4 pessoas. Já teria aqui uma boa mola comigo. Meus filhos estão a passar mal. Eu estou na igreja e não está acontecendo nada. Ok? Este tipo de opressão, lutas, guerras, acontece geralmente porque as pessoas elas entram para... As pessoas têm aquela mania de pregar é para pastor, evangelizar é para obreiro, servir na igreja é para quem foi fazer estudo bíblico e por aí em diante. Não. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é de sacerdotes. Só não podemos estar todos ali a fazer o trabalho no púlpito. Exatamente. Mas cada um de nós, na sua área de atuação, na sua zona, na sua casa, você é um sacerdote, você tem que trabalhar para Deus. Tem que evangelizar, tem que ganhar almas, tem que batizar, tem que fazer as coisas acontecer. E se você não for uma pessoa fervorosa para Deus, quando passou por estes problemas, Satanás vai estar constantemente a dar-te porrada lá. Então você precisa de ficar quente para Deus, para que Satanás, depois de 1, 2, 3, porque ele vai voltar. A Bíblia diz que quando o espírito mau sai, vai para lugares áridos à procura de um sítio para estar de conforto, não encontrando, ele volta com 7 piores. O estado daquela pessoa torna-se pior do que o anterior, não é? Sim. Então nós não podemos permitir que esses espíritos, ao voltarem, tenham alguma brecha para chegarem ali e começarem a brincar conosco, porque nós mudamos de vida, nos arrependemos. Não, nós temos que nos blindar do Espírito Santo, está cheio de fogo, para quando eles voltarem, começarem a levar porrada. Acontece isso. Você está em casa e sente mesmo uma presença maligna, ou sonha com demônios assim dentro da sua casa, se for dentro da sua casa, mas ao mesmo tempo no sonho, se você é uma pessoa que realmente aceitou Jesus, você no sonho vai repreender espíritos, em nome de Jesus, saia, queima e por aí em diante. E você pode acordar, eu tive um mau sonho. Sim, foi um sonho, mas houve uma demanda pela sua vida, pela sua alma ali, não é? E houve uma revelação por parte de Deus em sonho de que aquilo estava a acontecer. E que Deus possa ajudar aos nossos irmãos que largaram esta vida para pregar a palavra e seguir a nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, amém. Muito bem. Tenho indicação aqui de alguns telespectadores que dizem que não conseguem ligar, não conseguem entrar em contato. Eu não sei, talvez já haja algum problema técnico. Eu quero pedir imensas desculpas. Bom, que pena, tempo... não é? Que pena. Que pena. Eu regressei aqui mesmo para atender chamadas e pronto. Que pena. Mas o programa está no Facebook da televisão, né? Da TV Ação. E se colocarem lá as perguntas nos comentários, eu vou fazer questão de entrar e responder a cada um no Facebook da TV Ação. Uau, está aí. Então é só deixar aqui a sua questão. Na semana passada também houve questões no Facebook. Acredito que também peço para dar essa atenção. Então o reverendo vai, não é? Você pode deixar a sua questão, a sua preocupação ali no Facebook. Então ele vai responder. Muito bem. Em jeito de últimas considerações, reverendo, não temos mais tempo. O tempo não é nosso amigo neste momento. Então, em jeito de últimas considerações e despedida, o que tem a dizer aos jovens? Esses jovens que já estão lá. Eu quero fazer essa última consideração através das Sagradas Escrituras. Vou ler Atos 16, versículo 16 a 18, que diz assim:
E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Eu quero dizer a estes jovens que, como esta jovem que estamos aqui nesta escritura que nós acabamos de ler, eles são escravos. Eles são escravos, tomados por espíritos malignos, até podem prognosticar eventos, como acontecia com esta mulher, mas o espírito que age neles é um espírito do mamon, é um espírito do dinheiro. A Bíblia diz aqui que essa moça arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Às vezes é através destas coisas que os nossos familiares estão enriquecendo e você está ali naquela palhota, você está confinada a uma vida medíocre, quando de fato você tem a oportunidade, e se está escutando este programa, você tem a oportunidade de encontrar uma libertação total. Então, o conselho que nós damos é: procure um homem de Deus, procure uma igreja de facto evangélica, uma igreja que tenha a unção do Espírito Santo, para que esta libertação aconteça. E Deus vai, com certeza, trazer um novo rumo para a sua vida. Nós estamos aqui, esta é a TV Ação, e é uma televisão que pertence ao Ministério Evangelho e Ação. Eu sei do Ministério de Libertação que opera neste ministério. Pode procurar o Ministério Evangelho e Ação para a libertação, e com certeza vai ter ali homens de Deus que vão guiá-lo e vão conduzi-lo à sua libertação. Também pode procurar através do Facebook a minha página Rev JC Maloa, ou JC Maloa no Facebook, que também poderei ajudá-lo a se libertar de qualquer um destes problemas que possa estar a acontecer na sua vida. O fato é: não deixe a sua vida passar, porque temos muitas igrejas, Assembleias de Deus, por exemplo, são igrejas que, dependendo da congregação, é importante que você saiba se a pessoa que está liderando aquela igreja, ela flui no Ministério da Libertação. E se flui no Ministério da Libertação, vá lá, peça ajuda, que Deus vai de facto te ajudar, e você vai poder sentar nesta cadeira aqui que eu estou sentado e dar testemunho vivo do que você fazia e o que você neste momento está fazendo. Que Deus possa lhe abençoar. Muito bem, uau, o convite está aí, foi lançado, o apelo também. O importante é não continuar com isto, não continuar com este sofrimento. Jesus ama você e quer salvar a sua vida e libertar também a sua vida. Muito obrigada, reverendo, por este ensino, foi muito profundo. Eu aprendi bastante, acredito que mais alguém aprendeu. Temos aqui uma internauta a dizer: não terminem agora, por favor. Mas infelizmente eu que agradeço muito pelo convite, muito obrigado mesmo. Ok, muito obrigada. Falou da outra vez da possessão. Daqui a um tempo, nós queremos dar um tempinho ao reverendo para se preparar para vir nos explicar muito bem sobre possessão, porque só deu uns toquezitos. Queremos perceber Amém. Muito bem isto, porque vamos confundir, pensar que possessão está cheia do Espírito Santo. Então, há que sabermos diferenciar isto. Em todo caso, quero agradecer a sua companhia e dizer que chegamos ao fim do programa Tarde na Sua Tela. Fica com a restante programação até na quinta-feira para mais um tema. Tchau, tchau.